Vamos resolver o quarto exercício da primeira prova de 2019. Aqui nós temos um capacitor formado por duas placas planas, de cada placa tem área A, de acordo com o enunciado, e no meio das placas nós temos um material dielétrico. Então, basicamente aqui na região 1 e 3 nós podemos considerar que é vácuo, e na região 2 eu tenho um material dielétrico cuja constante dielétrica é kappa. No item A desse exercício, ele pede para calcular os vetores campos elétricos nas três regiões do interior do capacitor. Então vamos fazer isso, vamos começar aqui pelo item A. Num capacitor de placas paralelas, sem a presença de um dielétrico, o campo elétrico entre as placas normalmente é dado pela densidade superficial de carga sigma dividido por epsilon zero. Para esse caso aqui, se a gente quiser saber o campo elétrico na região 1 e na região 3, o campo elétrico aqui vai ser os campos elétricos nessas duas regiões E1 e E3 vão ser iguais. Isso vai ser igual ao que? A densidade superficial de área, que para o nosso exemplo aqui, se cada placa tem uma carga aqui e a área de cada placa é a densidade então vai ser Q sobre A. E aqui embaixo eu tenho epsilon zero. E aqui ele quer saber o vetor, né? Aqui eu tenho o módulo, o campo elétrico, aqui é a carga positiva, aqui é negativa, então o campo elétrico vai apontar aqui no sentido negativo deste y. Então eu posso colocar aqui o meu versor J e com isso eu obtenho aqui o campo elétrico nas regiões 1 e 3. Agora falta determinar a região 2. Na região 2, o que a gente sabe, quando eu tenho um dielétrico, o campo elétrico ele diminui por um fator kappa. Então é só aproveitar esse resultado aqui e dividir esse resultado por kappa. Então o campo elétrico aqui na região 2 vai ser menos Q vezes o versor J dividido pela área de uma das placas, multiplicado pela permissividade elétrica do vácuo e multiplicado aqui pela constante dielétrica desse material aqui que é kappa. Então está aqui o campo elétrico na região 2. Pronto, terminamos o item A, agora vamos para o item B. No item B, o que o exercício está pedindo é para encontrar a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Então aqui o que a gente vai precisar determinar é a diferença de potencial entre esse ponto B e o ponto A. Para isso, se eu conheço o campo elétrico, eu posso calcular aqui essa diferença de potencial, que eu vou chamar de V, que essa diferença de potencial vai ser o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Isso é dado pela integral de linha do campo elétrico entre os pontos A e B. Então está aqui. E agora vamos resolver essa integral aqui. Então na região 1, eu posso dividir essa integral em três partes. Então a gente vai dividir para a região 1, 2 e 3. Então vamos fazer isso. Na região 1, o nosso campo elétrico aqui eu tenho que integrar na região 1, essa altura aqui é a origem, né? Então daqui até aqui eu tenho d menos y menos x. Aqui y. Vamos fazer direto que eu acho que é mais fácil, né? Vamos pegar aqui o campo elétrico, que vai ser o que? Menos Q. Então vai dar aqui menos Q vezes a epsilon zero. Se eu integrar aqui para cima, isso vai multiplicar na região. Eu posso multiplicar pela espessura dessa camada aqui, que vale x. Para a camada 2 vai ficar menos Q vezes a epsilon zero kappa,
multiplicado por y, que é a espessura da região 2. E por último, eu tenho aqui na região 3, que ela vale d menos y menos x. E aqui eu vou ter então menos q sobre a epsilon 0, d menos y menos x. E com isso, eu vou ficar aqui com que a diferença de potencial V vai ser igual. Esse sinal de tem menos em todos os termos. Quando eu multiplico esse menos, vamos passar tudo aqui. Mudar tudo para mais. Esse termo aqui vai cortar. Ó, note que esse primeiro termo aqui está multiplicando x. Aqui eu tenho menos x, então eu posso sumir com isso. Eu vou sumir com esse. Então aqui eu fico com o nosso resultado aqui, a diferença de potencial entre as duas placas vai ficar Q dividido por A epsilon 0, que aparece em todos os termos, vezes y sobre kappa, mais d menos y dividido... fica isso, mais d menos y, né? Porque eu já passei esse a epsilon 0 para fora da integral. Então não preciso dividir por nada. Então deixa eu tirar. Então tá aqui. Essa então é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então resolvemos esse item. O item B está resolvido. E agora o que nós precisamos fazer é resolver o item C, que ele pede a capacitância desse capacitor. A capacitância é calculada pela carga de uma das placas dividido pela diferença de potencial entre elas. Então, para isso, a carga de uma das placas é Q. E vamos dividir esse Q aqui pela diferença de potencial V que nós encontramos no item B. Então, a capacitância aqui vai ser Q. Pegando esse V que está aqui passando para cá. Nós vamos ficar aqui com Q dividido por A epsilon 0, multiplicado por Y dividido por kappa, mais D menos Y. Então esse Q vai cortar, e aqui nós vamos ficar com A epsilon 0 dividido por Y sobre kappa, mais D menos Y. Então está aqui nossa resposta. Isso aqui então é a capacitância do nosso capacitor.